Hoje também é o Dia Nacional do Trânsito, um momento de reflexão nossa como pedestre, como ciclista, motociclista, motorista. O que a gente pode fazer, né, realmente no nosso dia a dia para não colocar em risco a nossa vida e também de outras pessoas? De acordo com dados do seguro DPVAT, no Brasil, a cada 24 segundos, uma pessoa morre no trânsito e as mortes são causadas pela imprudência. O que significa que isso pode ser mudado com certeza. E a gente vai falar mais sobre este assunto agora, sobre o comportamento no trânsito, com a repórter Daiana Brocardo. Tudo bem, Daiana? Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Esse nosso dia a dia, Daiana, acelerado, está interferindo também no trânsito? Olá, boa tarde, Flávia. Boa tarde para você que acompanha o Ver Mais. Acredito que sim, né? As pessoas estão sempre com pressa, sempre na correria e no trânsito não é diferente. E muitas vezes, por conta dessa pressa, acabam, então, cometendo várias infrações e colocando em risco a própria vida e a vida dos outros, né? Porque o trânsito, ele é um espaço de convivência, não só entre os motoristas, mas também entre pedestres e ciclistas. E aí, hoje, né, esse Dia Nacional do Trânsito vem justamente para a gente fazer essa reflexão. Como você se comporta no trânsito. E aí, para falar mais sobre isso, a gente convidou também o Robson, que é o coordenador da Codetran aqui na cidade de Itajaí, para falar um pouquinho sobre essa nossa realidade. A gente sabe que hoje, aqui na cidade de Itajaí, a infração mais aplicada pelo órgão de trânsito é o excesso de velocidade. E realmente esses dados comprovam que as pessoas estão com pressa no trânsito. Isso é bastante complicado. Robson, boa tarde. Boa tarde, Flávia, todos os telespectadores. Realmente isso é um problema. As pessoas estão cada vez mais atrasadas. Então todo mundo tem pressa, né? E a pressa ele tem que tirar no horário do trânsito. Isso ocasiona esse número alto de infrações de trânsito por excesso de velocidade, né? Em segundo está o avanço de sinal vermelho. É muito perigoso, gente. O avanço do sinal você pode ocasionar um acidente grave, né? E aí a gente vai tendo os outros desdobramentos. Então, o que a gente orienta, o que a gente pede ao nosso cidadão? Gente, sai antes de casa, ande devagar. Na autoescola, a gente aprende a famosa direção defensiva, onde a gente deve cuidar do próximo, né? E aqui em Itajaí, muitas pessoas aplicam o inverso. O ciclista que tem que cuidar do seu carro, né? O motociclista que tem que cuidar do seu caminhão. E não é assim, gente. Né? O caminhão cuida do automóvel, o automóvel cuida da moto, a moto cuida da bicicleta, a bicicleta cuida do pedestre, todo mundo trabalhando e transitando em harmonia. Então essa reflexão é uma reflexão que nós como sociedade temos que fazer, né? O que eu estou cooperando para ter uma cidade com um trânsito mais seguro? Quer dizer, falta, além dessa questão do próprio comportamento, que as pessoas podem fazer uma análise, como eu estou me comportando no trânsito, tem a questão da própria educação, né? A formação dos motoristas hoje, ela é suficiente para formar um motorista consciente, responsável, até mesmo em conhecimento pelas regras do trânsito? Perfeito. Hoje, os condutores, a maioria que tem hoje, ele recebe só a formação na autoescola, né? E o meu ponto de vista, trânsito deveria ser uma matéria continuada. Quando você fosse fazer a sua renovação, você deveria ter novamente toda uma legislação, toda uma aula sobre trânsito. Atualmente, o município de Itajaí está investindo pesado nessa parte de educação para o trânsito, principalmente para as nossas crianças, né? Então, eles já estão tendo a sua noção de trânsito e quando crescerem, quando for fazer a carteira de habilitação, ele só vai relembrar de tudo que aprendeu na infância. Então, isso é um diferencial, né? Mas ainda o governo federal deveria melhorar, né? Os condutores deveriam ter essas reciclagens, deveriam realmente ter essa qualificação e essas reciclagens, né? Isso seria, com certeza, muito melhor do que a gente gastar os bilhões que a Secretaria, né, a Secretaria da Saúde gasta com pessoas que ficam enfermas, com as pessoas que a gente deixa de ter no mercado de trabalho sendo produtivas e o principal, né? 40 mil mortes no trânsito no Brasil. Então, gente, é um número alarmante. Mata mais do que câncer.
Bom, só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui alguns dados, né? Como a gente falou, olha só, transitar em velocidade superior, a máxima permitida em até 20%. De janeiro até o dia 23 de setembro desse ano, 47.877 infrações aqui na cidade de Itajaí. Numa conta básica, isso significa dizer que por dia, cerca de 180 veículos passaram numa velocidade superior naquele local onde tem o radar, né, em até 20%. E mais preocupante, olha, 247 veículos passaram numa velocidade superior em mais de 50%. Quer dizer que se o sinal, a velocidade para esse semáforo aqui, que o Leandro está mostrando para vocês, é de 50 por hora, esses quase 250 carros passaram numa velocidade acima de 75 por hora, ou quem sabe até mais do que isso, que é muito preocupante. Agora, uma outra situação, Flávia, que é interessante a gente abordar com o Robson, nós, né, a equipe de reportagem está sempre na rua, a gente presencia muitas situações de infrações, de comportamento em relação ao trânsito. E uma situação que nos chama muito a atenção, até porque a gente tem filhos, é a questão das crianças. Muitas e muitas vezes a gente flagra crianças soltas no banco de trás ou então até mesmo no banco da frente. É uma situação que os pais têm que ter consciência, né, Robson? Sim, com certeza. Muitas das vezes, você falou muito bem, nós mesmos a gente faz o projeto Motorista do Futuro dentro das escolas. Os alunos são capacitados, são qualificados, a gente dá a noção de trânsito, chama os pais para a formatura, né? É de 5 a 9 anos as crianças. Tem que andar na cadeirinha ali até 7 anos e meio, 8 anos, depende do tamanho da criança, fica na cadeirinha. O pai sai da formatura do filho num projeto de trânsito e bota o filho sentado no banco ou em pé no banco traseiro. Então, assim, gente, não adianta o poder público se esforçar, fazer projeto, batalhar, trabalhar, se você não fizer a sua parte. Todos nós temos que incorporar essa missão, tá? A questão da segurança, a questão do bom senso, do bom exemplo, vem de dentro de casa. O poder público está trabalhando, mas se o pai, né, anda transitando no telefone celular, xinga as pessoas, vive sempre andando rápido e tem uma conduta ofensiva no trânsito, o seu filho, quando crescer, não vai ser tão diferente. Então, gente, bota a mão na consciência. Vamos fazer um trânsito melhor, uma cidade mais segura. Muito obrigada, Robson, né, por essa reflexão. É verdade, né, Flávia? Nós somos exemplo para os nossos filhos, então se cada um de nós realmente pensar nisso, que exemplo eu estou sendo para o meu filho no trânsito, eu acho que com certeza a gente vai ter sim um espaço de convivência muito melhor do que a gente tem mostrado até agora. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Dayana, pela participação. Obrigada também ao Robson. O Robson falou tudo ali pra gente, né? Esse motorista, ele começa a ser formado quando a gente coloca o nosso filho ali no banco traseiro, que a gente dá o exemplo colocando na idade correta na cadeirinha, usando o cinto de segurança, não utilizando o aparelho de celular enquanto dirige. Nós, quando sentarmos ali no banco para dirigir, também já colocar o cinto. Quando o nosso filho for sair de casa, né? O meu está nessa fase adolescente, já começa a sair sozinho, a gente orientar filho, atravessa só na faixa, né? Você tem que respeitar o veículo. Então, é desde pequenininho que a gente começa a formar o motorista do futuro. E o exemplo, gente, é tudo nessa vida, não só no trânsito.